nessa tarde não tão ensolarada em Glasgow, mas muito quente em discussões, em conversas, interações. Meu nome é André Guimarães, eu sou diretor executivo do IPAM, sou membro do Grupo Estratégico ou do Conselho da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, e tenho o privilégio de estar aqui co-moderando esse evento com meu querido amigo Marcelo Brito, que é facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura e também chairman, presidente do Conselho da Associação Brasileira do Agronegócio. Marcelo daqui a pouco vai estar aqui co-moderando esse evento. Gente, nós estamos aqui hoje para conversar sobre o uso da terra no Brasil, mais especificamente o uso da terra na Amazônia. A gente sabe que quando a gente fala de emissões de carbono do Brasil, o uso da terra é uma peça-chave desse quebra-cabeça. Nós vimos já em várias apresentações aqui nesse espaço que enfim, a grande maioria das emissões brasileiras estão ligadas ao uso da terra. Um grande percentual dessa parte grande que é o uso da terra é o desmatamento, e uma parte enorme desse desmatamento acontece na Amazônia, né, governador? E nós vamos conversar aqui um pouco sobre esse processo, tá? Como que isso se deu? Esse painel de hoje à tarde está dividido em duas sessões. Acho que está escrito aqui, né? São duas sessões de aproximadamente 1 hora e 10. Esta é a primeira sessão. Começa agora às 2, vai até umas 3 e pouco, 3h10. Depois nós temos um intervalo e uma segunda sessão que vai das 3h20 mais ou menos até às 5 horas. Na primeira sessão, nós vamos olhar um pouco o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora em termos de uso da terra do Brasil. E na segunda sessão nós vamos lançar um olhar para o futuro. A gente tem o privilégio de ter aqui nesse painel hoje, eu vou fazer uma rápida apresentação e posteriormente cada um fará uma fala. Nós temos aqui ao meu lado a minha colega, pesquisadora, cientista do IPAM, diretora de ciência do IPAM, Anne Alencar, que há muitos anos pesquisa fogo, desmatamento e tem um longo histórico de contribuição para a ciência brasileira e para a ciência da Amazônia. Ao lado da Anne, dispensa apresentações, governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que tem já estado, né, governador, em uma série de eventos aqui, mostrando o que está sendo feito na Amazônia pelo consórcio dos governadores, pelo estado do Pará, e demonstrando um forte comprometimento com a agenda desta Convenção do Clima. Ao lado do governador Helder Barbalho, nós temos o Hans, eu vou ter que ler seu nome direito, Hans Bratskar, espero que eu tenha falado corretamente o seu nome. O Hans é representante do Ministério do Meio Ambiente da Noruega. A Noruega, como todos sabem, é um grande apoiador, é um país que tem apoiado o desenvolvimento sustentável e o combate ao desmatamento na Amazônia desde há muitos anos. Estará aqui para falar um pouco conosco pelo prisma da cooperação internacional. E, como dizem os americanos, last but not least, o Cristiano Teixeira é CEO da Klabin, tá? Um empresário, enfim, de uma empresa extremamente atuante, inclusive principalmente nesta agenda da sustentabilidade. É uma empresa que representa um setor muito forte, que é o setor florestal, de florestas plantadas no Brasil, e que tem já demonstrado desde há muito tempo, muitas décadas inclusive, um compromisso com essa agenda, e certamente vai trazer aqui uma visão do setor empresarial de uso da terra do Brasil, de como esse processo de evolução do nosso uso da terra aconteceu. E eu quero fazer aqui algumas pequenas palavras antes da gente começar essa conversa com os panelistas que aqui estão presentes, colocando talvez um pouco em perspectiva, viu, governador, Hans, Cristiano, Anne, o que nós vamos conversar aqui. E eu quero até fazer aqui uma pequena nota pessoal. O ano que eu nasci em 1968, tá? Vocês podem achar que eu estou mais velho do que isso, mas não, eu só tenho 53 anos. Eu nasci em 1968. No ano em que eu nasci, o Brasil era um importador de alimentos. Nós importávamos comida, a gente importava milho, a gente importava carne há alguns anos, a gente importava frutas, a gente importava vários dos itens que iam para a mesa dos brasileiros naquele ano, naquele período, naquelas décadas ali que antecederam os anos 70. O Brasil era então um importador de alimentos. Pula 50 e poucos anos para cá, né, Cristiano? E nós vemos um país que hoje é um dos maiores produtores e exportadores de commodities agrícolas e de alimentos do mundo. Isso é um caso de sucesso sem precedentes na história. O Brasil realmente é um país privilegiado. Isso aconteceu nesse período todo por uma série de razões. Houve uma decisão
lá atrás do Estado brasileiro de promover substituição de importações. A gente estava ali se avizinhando crise de petróleo e o Brasil, enfim, né, balança comercial desequilibrada, não só em alimentos, não só em importações agropecuárias, mas em outros itens também da pauta comercial brasileira. E tomou-se, então, uma decisão de criar vários grupos de trabalho, etc. e começar um processo de substituição de importações. Dentre esses grupos, um grupo foi exatamente criado para poder estruturar o desenvolvimento, a construção de um programa que promovesse essa substituição de importações. Tem várias faces visíveis desse programa. A Embrapa é uma face visível desse programa. A Embrapa foi criada nesse calor da substituição das importações. O Plano Safra, um pouco depois. Uma série de incentivos fiscais para trazer empresas produtoras de insumo, empresas do agronegócio para o Brasil. Então, houve uma grande mobilização do nosso país, não só de governo, empresários, investidores, a sociedade em geral, contribuiu com esse processo. E nós, então, chegamos aqui, mais uma vez, em 2021, como sendo um grande produtor e um grande exportador de alimentos. Pois muito bem, isso não aconteceu a custo nenhum. Nós tivemos, sim, um custo ambiental nesse processo, senhores e Yane. Nós tivemos um custo que representou a ocupação de 50% do Cerrado brasileiro e de 20% da Amazônia. Houve esse custo. Eu não vou entrar aqui em mérito e discutir razões e motivações e informações que existiam há 53 anos quando esse processo teve início. Foi um processo meritório, sim, mas ele veio juntamente com um peso, com um custo, que foi metade do Cerrado e 20% da Amazônia. Esse modelo que nos trouxe até aqui e que hoje representa algo em torno, Cristiano, você me corrija, 25%, 26% mais ou menos do nosso PIB, a grande parte da nossa pauta de exportações, que é o agronegócio, que são as fibras, que são, enfim, que é a carne, etc., tá? Precisa de continuar crescendo. O Brasil precisa de continuar crescendo. Nós temos sim uma vantagem comparativa em relação a outros países na produção de alimentos. Nós temos chuva, clima adequado. Eu gosto muito de dizer, o Marcelo dá risada quando eu digo isso, mas o Brasil, na minha opinião, é um grande exportador de fotossíntese, na realidade, né, Marcelo? Já te falei isso várias vezes. E por quê? Nós temos essas condições que permite a gente, então, usar bem essa fotossíntese para produzir divisas, empregos, impostos e condições de vida dentro do nosso país. Mas esse modelo que nos trouxe até aqui, ele vai ter que mudar. Basta a gente andar aqui em volta, basta a gente acompanhar as discussões que estão acontecendo, basta a gente abrir os jornais, e não só de hoje, de muitos anos para cá, de alguns anos para cá, que a gente percebe nas passeatas nas ruas, nas reclamações dos jovens, nas críticas dos grupos indígenas, que nós estamos entrando numa nova era, e esse modelo que nos trouxe até aqui vai ter que ser atualizado. Ele vai ter que ser revisto. E é esse, então, sem querer me estender aqui muito, o que nós vamos ter que construir daqui para frente. Esse é o tamanho do desafio que essa humanidade, esses seres bípedes que estão aqui habitando esse planeta, vão ter que cumprir. É isso que a juventude, que os jovens, eu tenho 2 em casa, tá, que devem estar me assistindo aqui, o Fred e a Manuela. É isso que eles estão nos cobrando e é isso que nós vamos ter que entregar. Como diz o presidente Obama, que esteve aqui hoje de manhã, eu gosto muito dessa frase do presidente Obama. Ele diz que nós somos a primeira geração, governador, que entendeu o problema, e nós somos a última geração que tem que resolver o problema. Esse é o tamanho da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. É isso que a gente vai ter que entregar para os nossos filhos, nossos netos. E esse é o tamanho do papel e da responsabilidade desta conferência aqui que está acontecendo. E eu digo que eu sou um otimista, viu, governador, Hans, Cristiano, Anne. Eu acho que vai sair sim resultado dessa conferência. Tem muita gente que está pessimista, que não vai sair nada, e etc. Não, eu acho que vai sair sim. Vai sair porque as empresas estão comprometidas, a sociedade está comprometida, os indígenas estão aqui clamando e exigindo compromissos dos demais setores da sociedade. A juventude está nos cobrando resultado. Essa equação de pressão, eu acompanho o COPS há pelo menos 15 anos, eu nunca vi. E eu vejo isso como uma oportunidade. Já estou contando o dia 1 depois dessa conferência, quando nós vamos ter que começar a agir com mais eficiência, com mais eficácia, para aumentar a ambição, para entregar os 100 e 100 e 100 bilhões de dólares que vão ter que ser investidos para se promover justiça social nesse planeta. E nós vamos ter que entregar o tal do artigo 6º, tá? Que eu estou há 3 COPs esperando que ele aconteça, para que os mercados de carbono funcionem
e ajudem a equalizar aqueles que vão mais rápido e puxar aqueles que vão mais devagar. Porque aí a gente vai chegar na ambição que a gente precisa e no cumprimento das metas que são necessárias para a gente poder habitar decentemente esse planeta nas próximas décadas. Sem me alongar demais, então, eu quero mais uma vez agradecer a todos que puderam estar aqui conosco, governador Helder, Anne, Hans, Cristiano, tá? Agradecer a oportunidade que foi nos dada aqui pelo Brasil Hub, da Coalizão Brasil Florestas e Agricultura e do IPAM poderem organizar esse evento que está aqui hoje, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidá-lo, governador Helder, para trazer aqui algumas palavras e nos iluminar com seus compromissos e com a sua visão sobre como foi esse processo no passado e como é que a gente lança um olhar para o futuro. Governador Helder Barbalho, do estado do Pará. Bem, boa tarde a todos. Cumprimentar ao IPAM, em nome do André. Cumprimentar a Anne, agradecer mais uma vez esta oportunidade, cumprimentar o Marcelo, da ABAG, a toda esta articulação que nos permite estarmos debatendo o Brasil, debatendo as soluções para as mudanças climáticas a partir do olhar e da realidade da Amazônia. Cumprimentar o senhor Hans, congratular-me com a atenção com que o Estado norueguês tem se disposto a dialogar com o nosso país, cumprimentar ao Christian e, em seu nome, a iniciativa privada que tem um papel absolutamente estratégico nesse processo de construção e de viabilização, acima de tudo, das soluções. Nós, estados subnacionais, nos articulamos a partir de iniciativas localizadas em cada estado subnacional, com as suas pautas, com suas estratégias, mas compreendemos a importância de dialogarmos de forma coletiva no olhar da região amazônica. E a partir daí, com a constituição e fortalecimento do consórcio de estados que compõem a Amazônia Legal, num total de 9 estados, temos debatido uma construção que possa ser uníssona e, acima de tudo, ampliar o nível de representação, levando em consideração cada realidade e peculiaridade de cada estado que compõe a Amazônia. E, a partir disto, temos dialogado o presente. Mas é fundamental, como disse o André, que nós tenhamos a capacidade, principalmente para aqueles que pouco conhecem a respeito da história que nos levou até o dia atual, que nós possamos fazer esta introdução. E aqui quero destacar de que a Amazônia, a partir da década de 60 e na década de 70, se construiu a narrativa da necessidade da segurança nacional para a ocupação deste território, criando diversos mecanismos liderados pelo Estado brasileiro, portanto, mecanismos institucionais, para fomentar a ocupação do território amazônico. Naquele tempo, se tinha manifestações que podem ser traduzidos em uma frase: integrar para não entregar. Terras sem homens para homens sem terra. Portanto, com esta conceituação lá de trás, é que se inicia um processo forte de ocupação territorial, em que, para se ter uma análise do que era no passado, para compreender aonde chegamos, como condição de acesso à terra, como condição de acesso ao crédito, era obrigatório que houvesse o desmatamento. Para se acessar o crédito bancário de um banco público, o proprietário da terra precisava desmatar até 50% da sua propriedade. Portanto, esta é a fotografia do passado que, a partir de 2008, com o Código Florestal, se estabelece
um novo patamar, mas é claro que o legado de todo este processo que traz consigo décadas, ele não apenas impacta no que hoje nós colhemos de resultado de degradação de áreas da floresta, mas ele consolida, primeiro, a vocação econômica da atividade do agro, relações econômicas com atividades que precisam e estão em construção de transição para a compatibilização com o modelo de sustentabilidade. É fundamental que nós possamos também compreender de que as pessoas foram estimuladas a ir para a região com o olhar da exploração. Portanto, passado 30, 40, 50, 60 anos, há uma cultura instalada naqueles que foram estimulados a sair das suas terras de origem para a Amazônia. E digo cultura porque nesse momento nós não devemos apenas dialogar sob o âmbito romântico, utópico, de virar a chave de um modelo para outro. É fundamental que nós possamos compreender a cabeça dos agentes envolvidos para um grande chamamento. Um grande chamamento que possa, por um lado, repreender a atividade da ilegalidade, mas, por outro, demonstrar de que nós queremos a parceria, garantir direitos, mas cobrar deveres. E desta feita, os estados que compõem o consórcio devem ser vistos com as suas peculiaridades. Você tem estados, por exemplo, como Rondônia, como o Acre, que são estados que têm uma atividade muito forte voltada para o agro. Você tem outros estados, como Roraima, que passa por um processo nos últimos anos em que havia no agro e na mineração os seus principais tentáculos vocacionados, mas a partir de decretos federais há uma imobilidade por uma presença extensa de áreas de reserva indígena. E você tem estados, citava o Tocantins, também muito agro, e você tem estados que têm duas peculiaridades, e aí me permitam citar o Amazonas e o estado do Pará, por serem os dois maiores estados da Amazônia Legal. Você tem um estado do Amazonas que teve na sua vocação um distrito industrial que direcionou o desenvolvimento e o modelo para o distrito industrial. E isso fez com que fosse um grande ativo de preservação da floresta. Hoje você tem mais de 90% do território do estado do Amazonas ainda preservado. Mas você tem 3 milhões de pessoas que moram no estado e que 70% estão na Grande Manaus. Por quê? Porque o emprego, porque o modelo estava girando em torno de um polo industrial. O distrito industrial com todos os benefícios fiscais. Mas você olha para o lado direito e você vê o estado do Pará, o estado ao qual eu tenho a honra de governar, em que hoje nós temos que compatibilizar 1.242.000 quilômetros quadrados, em que 68% do território ainda preservado. Mas nós temos o 4º maior rebanho bovino do Brasil, nós temos uma agricultura muito forte, somos o maior produtor de cacau do país, o maior produtor de dendê, o maior produtor de abacaxi, o maior produtor de pimenta do reino. Nós somos, portanto, um estado que tem um potencial do agro, seja pecuária, seja lavoura, extremamente forte, o que levou com que a ocupação demográfica ela fosse o inverso do Amazonas.
Enquanto 70% da população do Amazonas está na Grande Manaus, dialogando com o polo industrial, nós temos 23% apenas da população do Pará que dialoga com a região metropolitana. Exatamente por ter sido um modelo de maior interiorização, de maior exploração pela agenda lá da década de 60 e da década de 70. E eu não estou falando de uma população pequena, dos 25, próximo de 25 milhões de brasileiros que moram na Amazônia brasileira, 9 milhões estão no estado do Pará. E por que eu faço esta introdução? E aí eu trago para o presente. Porque neste momento, nós estamos no desafio, no dilema do que nós queremos para o futuro. E a virada de chave é agora. E é por essa razão que nós temos debatido e dialogado, e já em processo de realização, primeiro do enfrentamento ao desmatamento ilegal. Nós não podemos pactuar e agimos de maneira intransigente contra qualquer iniciativa de desmatamento ilegal em nossos estados. Porém, nós temos que ter consciência. Monitoramento, fiscalização e controle são decisivos, mas não são as únicas iniciativas a serem feitas. Sem fiscalização nós não vamos adiante, mas só com fiscalização nós também não iremos adiante. E partindo disto, nós conceituamos através de um plano do consórcio de governadores da Amazônia, o Plano de Recuperação Verde, que tem no seu primeiro pilar fiscalização, monitoramento, controle. Mas ele dialoga com outras iniciativas que são extremamente relevantes. Nós precisamos desenvolver ações produtivas que possam fazer este processo de transição e de multiplicação das atividades. É você dialogar com o pecuarista e dizer para ele: produza mais com a área já antropizada. E vamos dar assistência técnica, vamos dar apoiamento, vamos trabalhar orientando o manejo, melhorando a gestão sobre aquela propriedade para que ela seja mais produtiva. E eu cito um exemplo, André, rapidamente. Hoje você tem uma média de 0,9 cabeças de gado por hectare na nossa região, onde nós podemos triplicar isto sem derrubar uma árvore sequer. E sem desmerecer da vocação já instituída naquela referida propriedade. Mas nós podemos ir mais adiante. Nós podemos dialogar com a agricultura familiar. Se ele quiser fazer pecuária, ok. Mas ele pode ir para atividades que são sistemas agroflorestais, que são muito mais harmoniosas com a floresta. Produzindo cacau, produzindo dendê, produzindo abacaxi, produzindo açaí, que é o nosso maior cartão postal e que dialoga diretamente com a captação de crédito de carbono e, inclusive, agindo em áreas que devam ser reflorestadas, já que nós não vamos entregar o que nós estamos nos propondo apenas com a contenção do desmatamento. Nós vamos ter que avançar sobre a recuperação e regeneração das áreas de floresta. Um terceiro eixo, investimento em ciência, inovação e tecnologia, para que com isto nós possamos dar o suporte técnico e fazer do conhecimento um ativo que possa gerar as repercussões que nós estamos buscando construir. E por último, o eixo da infraestrutura verde, que busca fazer com que a nossa região possa, com inovação, mas também com infraestrutura, nós possamos fazer a integração e a conectividade dos amazônidas, seja os povos tradicionais,
aqueles que estão mais distantes e que têm que ser enxergados e têm que ser olhados. O ribeirinho, o quilombola, a comunidade indígena. O protetor da floresta que está numa concessão pública ou numa concessão privada. Mas ele está lá, catando castanha, ele está no meio da floresta e precisa que o Estado chegue até ele, que as políticas públicas cheguem até ele. Portanto, feito esta análise, eu quero, apenas para concluir, fazer duas observações. Nós temos compromisso com esta causa. Os governos subnacionais estão comprometidos em dar a sua contribuição, em dar a sua colaboração. Seja cada Estado, seja coletivamente, através do consórcio. E nós já estamos trabalhando neste sentido. E a segunda questão. Sozinho, nós teremos grandes dificuldades de corresponder à expectativa global do que a Amazônia representa para esse balanço de equilíbrio que faça com que as mudanças climáticas não ultrapassem 1,5 graus, para que até 2050 todos possam fazer a emissão zero de gases de efeito estufa. E por isso é importante esta COP. Por isso é importante que nós possamos estar mobilizados, governo, sociedade civil e iniciativa privada. Por isso é importante que o artigo 6º possa sair desta COP regulamentado para que a floresta em pé seja uma nova commodity global, seja um grande movimento de bioeconomia para que através disto nós possamos virar a chave. E um Estado como o meu, que tem hoje como pilar da sua economia mineração e agro, que nós possamos ter o privilégio de dizer que junto com a mineração, junto com o agro, a floresta e a bioeconomia passam a ser o grande pilar de sustentação, de geração de emprego, de geração de renda e, acima de tudo, de harmonização das pessoas que moram na Amazônia com a floresta em pé. Obrigado a todos. Queria, André, pedir a permissão. O Eduardo é nosso secretário do consórcio. Eu vou pedir que ele fique aqui para tirar dúvidas sobre o PRV e, mais uma vez, dizer da satisfação e agradecimento por prestigiar o consórcio da Amazônia Legal neste encontro tão relevante e tão importante. Cumprimentar o deputado Zé Rocha, da Bahia. O deputado Zé Rocha só não gostou da minha fala quando eu disse que o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, porque isso ainda não foi assimilado pelos baianos, mas nossa amizade é maior do que qualquer coisa. Só agradecer e reafirmar o compromisso dos estados da Amazônia com esta agenda. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. O compromisso é de todos nós, governador. O senhor conte conosco, o senhor colocou muito bem. É a parceria, sociedade civil, governos, empresas e a sociedade em geral que vai fazer essa roda girar. Muito obrigado, governador. Pedir desculpas, é que eu tenho outros 2 eventos que acabaram sombreando e eu tenho que correr. Tá bom? Com toda a tranquilidade. Muito obrigado, governador, pela presença. Eduardo, você se junta a nós. Fica sentadinho aí. Governador, um grande abraço. Que a gente vai ter um momento de debate, Eduardo, e a gente pode tirar mais dúvidas sobre o consórcio. Eu quero reconhecer aqui, pessoal, já pedi desculpas que eu cometi uma gafe enorme, porque eu fui apresentando as pessoas aqui presencialmente, é cacuete, né, de apresentar, essa coisa de virtual não tem, e eu esqueci de apresentar a Ana Paula Santos, que está com a gente por vídeo, tá? A Paulinha, como ela é conhecida, tá? A Paulinha é coordenadora de projetos da FVPP, a Fundação Viver, Produzir e Conservar, tá? Que trabalha há décadas na região da Transamazônica, com agricultura familiar. Então eu vou aproveitar o gancho que o governador deu aqui falando, com todo respeito ao deputado ali, do cacau, que é produzido sim por agricultores familiares ali na região central do Pará, na Transamazônica e em outras regiões também, e a importância que tem a agricultura familiar para a conservação, para a produção, para o alimento na mesa dos brasileiros. Eu vou então convidar, com perdão aqui dos presentes, a nossa Paulinha para fazer aqui a sua fala virtualmente. Paulinha certamente vai estar em Altamira, se eu não me engano, ela vai poder dizer aqui para a gente. Paulinha, com meu pedido de desculpas pela indelicadeza de não ter
tê-la apresentado antes. Eu queria que você, então, fizesse as suas considerações aqui para gente. Obrigado, Paulinha. Bom dia a todos e a todas. Me ouvem? Só para... É que a internet na Amazônia não é tão boa assim. Estamos te ouvindo sim, Paulinha. Obrigado. Obrigada. O movimento social... Desculpado, André, sem problemas. Eu entendo. O movimento social da Transamazônica e Xingu, no estado do Pará, na Amazônia brasileira, tem uma parceria de mais de 20 anos com o IPAM, né? E sobre essa parceria, eu queria fazer 2 destaques. O primeiro é que, infelizmente, os mapas que a cientista Anne Alencar tem apresentado, eles já são nossos conhecidos de muitos anos. O que é mais novo neles e que é mais doído é que eles mostram que a catástrofe se aproximou cada vez mais. E o segundo comentário em nome dos movimentos que eu queria fazer ainda dessa parceria mas que bom que seguimos juntos. Que bom que tudo isso não nos desanimou. Que bom que, apesar dos pesares, ainda estamos aqui. Sobre o nosso tópico desse debate, eu trouxe algumas contribuições das conversas e dos movimentos nessa região e no Estado. O primeiro deles que eu queria ressaltar é que Paulinha congelou? Logo no primeiro? Se fosse pelo menos no segundo, no terceiro? que Alguém André da técnica aí nos ajuda? Está ruim? Me ouve? Interrompeu quando você ia falando o primeiro, aí congelou, Paulinha. Se você puder voltar um minutinho. O primeiro destaque sobre esse debate é que não é só o que é ilegal na Amazônia que destrói florestas, que potencializa a catástrofe climática. O legal também. Talvez essa seja a nossa parte mais dura, porque o legal destrói. Então, é preciso assumir. A virada de chave é muito mais dolorida do que a gente possa imaginar. Porque por trás dessa mineração, desse agrotóxico, desse monocultivo, dessa produção voraz, dessa metabolização voraz dos recursos, tem uma lógica perversa, né? Movida por uma ganância sem limites, pela ânsia de ser o dono do vento, do sol, da lua, da terra, da vida das pessoas. Eu tiro essas frases da Carta dos Povos no Encontro dos Saberes da Amazônia. E se a gente está junto nessa jornada, é preciso entender que todas as vozes precisam ser escutadas, sob pena da gente perder tempo e atrasar ainda mais aquilo que a gente já devia ter começado. Ainda sobre a agricultura familiar, é preciso pensar que a gente tem que resolver os passivos. E 3 deles são fundamentais. O primeiro é esse que foi adiantado já por todos vocês que já falaram antes de mim. Nós seguimos um modelo predatório. Independente dos recursos importantes, dos valores que tudo isso represente, ele não pode mais seguir da mesma forma. E isso o próprio governador já disse isso em sua fala. Outro passivo é a ausência das práticas sustentáveis no campo, financiada pelo Estado. O outro é que os assentamentos, a Amazônia tem grandes assentamentos, inúmeros. Na nossa região, só um município, por exemplo, como Pacajá, tem 30 assentamentos. Os assentamentos estão à míngua há quase 5 anos que a gente vive dessa forma, né? Sempre foi ruim, mas nos últimos 5 piorou. E, por último, a grilagem de terra ela tem se institucionalizado. A aprovação do marco legal, se isso segue nesse formato, por exemplo, além do desrespeito aos povos da Amazônia, é também uma nova maneira de dizer quem será o dono do território. Não tem como pensar novas estratégias de desenvolvimento sem considerar todas essas questões. E, por último, que o tempo é bem curtinho, e eu entendo,
eu queria fazer duas ponderações, e já concordando com algumas coisas que já foram ditas por vocês. Primeiro, que não será uma única iniciativa que resolverá o nosso problema, e não será um único segmento social que terá o poder de deter a catástrofe climática. Nós precisamos de todos nessa empreitada. Não basta dar dinheiro para os governos combater as mudanças, a catástrofe, se no país tem dinheiro público para financiar a destruição. É preciso rever tudo isso. É preciso que o Estado se apresente, os movimentos sociais se apresentem, e o empresariado se apresente, e a iniciativa privada se apresente, e não só diga que o que faz não é ilegal, porque se for assim, todos os grandes investimentos na Amazônia são legais. As barragens são legais. Os grandes plantios de soja, a mineração é legal. É mais do que isso. É preciso evoluir nesse pensamento. O que a gente está fazendo aqui é um exercício solidário, dolorido, de pensar um outro futuro. E, por último, eu queria encerrar dizendo uma frase de uma companheira chamada Rose, que ela disse recentemente assim: os movimentos sociais, eles não salvam o mundo, mas todo o nosso tempo nesse mundo será de luta. Contem conosco. É isso. Muitíssimo obrigada, André. Muito obrigado, Paulinha. Sempre muito inspiradora. Eu preciso confessar, gente, que é um privilégio poder interagir com pessoas como a Ana Paula, como a Paulinha, porque nós, há 6 ou 7 anos atrás, né, Anne, começamos um projeto junto com a FBPP, em que a gente juntou a ciência com a agricultura familiar para testar, viu, Cristiano, uma hipótese. Se a gente provier e fornecer assistência técnica para a agricultura familiar, o que pode acontecer? E esse projeto, que demorou 5 anos, ele gerou dois números como resultados. A renda foi aumentada em 120% e o desmatamento caiu 90%. Ou seja, é muito o que a Paulinha está falando. Se a gente der as condições para se produzir, para que desmatar? E essas condições dadas geram renda, geram oportunidades para as pessoas viverem com qualidade. Esse é um grande desafio, Paulinha, que a gente aprendeu convivendo e trabalhando com a FPP, então eu lhe agradeço pelo privilégio de estar aqui conosco. E eu vou seguir na mesma toada, porque a Anne, que está aqui do meu lado, conhece muito melhor do que eu, inclusive eu estou pegando carona, que eu cheguei bem depois desse projeto ter acontecido no IPAM, mas a Anne conhece não só esse projeto, como a visão da ciência ao longo dos últimos... Eu não vou falar quanto tempo não, senão o pessoal começa a fazer conta aqui da sua idade, mas alguns anos atrás a Anne começou a fazer pesquisa na Amazônia e conhece a ciência da Amazônia por dentro e é uma das protagonistas da ciência da Amazônia. Então eu queria que você falasse para a gente um pouco esse processo de ocupação da terra no Brasil, na realidade, Anne, que é objeto do seu estudo também, mas um recorte aí para a Amazônia, como que isso tem se particularmente acontecido na região. Anne Alencar. Obrigada, André. Primeiramente, para mim é um prazer estar aqui participando de um painel tão plural, né? A gente tem desde os movimentos sociais até pesquisadoras como eu, a Paulinha também já é pesquisadora, né? Mas cientistas como eu, governador e setor empresarial, então para mim é um grande prazer. Mas o que eu trago aqui para esse painel é um pouco de dados, né? Assim como cientista, então queria pedir, could you put the PowerPoint, please? Então, não adianta a gente falar de uso da terra ou planejamento de uso da terra se a gente não tiver uma base de dados ou um conjunto de dados que nos permita entender o processo de mudança, né, e a dinâmica dessa mudança. Então, eu faço parte de uma iniciativa, o IPAM faz parte de uma iniciativa que chama MAP Biomas, né? O MAP Biomas é uma iniciativa formada por várias instituições, hoje são mais de 100 pessoas dentro da iniciativa, coordenada pelo Tasso Azevedo e pelo Observatório do Clima, mas que nós, né, vimos compondo ou produzindo mapas de uso da terra e outros temas também para o Brasil inteiro. E esses dados, eles ajudam a gente a entender esse processo, essa dinâmica, esse histórico de mudança, né, justamente para ajudar a gente a planejar o futuro, né, e entender quais são as áreas prioritárias, por exemplo.
No caso do Brasil, quando a gente olha para o Brasil e todo mundo fala o Brasil é um país, né? O país é muito da área do país está conservada, de fato, né? 66% do país hoje é coberto por vegetação nativa, grande parte por áreas florestais, né? Tanto de floresta ombrófila densa, aberta, enfim, outros tipos de floresta também, cerrado, savana, né? Mas uma parte já foi desmatada e foi incorporada no processo de produção agropecuária. Cerca aí de 31% do território brasileiro está dedicado à produção agropecuária. E com esses dados a gente consegue ver a mudança. A gente consegue ver, por exemplo, que a partir do início da década de 2000, a área de lavoura no Brasil cresceu muito, né? Foi o uso da terra que mais cresceu no nosso país, ocupando muitas áreas de pastagem, o que indica um avanço importante na intensificação, no uso dessa área de pastagem, né? O MapBiomas também apresenta dados sobre qualidade dessa pastagem. Então, infelizmente, apesar da pecuária ser a principal atividade que ocupa as áreas já desmatadas no Brasil, quase metade dessas áreas são por pastagens de péssima qualidade. Então, aí indica claramente uma área onde a gente precisa e pode investir, né, para melhorar a nossa produção e até reduzir as nossas emissões, né? E participar aí colaborar para melhorar esse nosso balanço de emissões. Então, esses dados mostram que de todos os biomas, a Amazônia é o que tem contribuído mais para esse processo de mudança de uso da terra, né? E aonde, em termos percentuais, a agropecuária, a agricultura também tem se expandido bastante. Então, com esses dados, a gente consegue ver também dos municípios do Brasil, aqueles que são mais florestais, e a gente vê que na Amazônia ainda predomina, né, esses municípios mais florestais, mas grande parte dos municípios brasileiros tem grande parte do seu território ocupado por vegetação agropecuária, né? Esse slide, para mim, é o mais impactante de toda a minha apresentação, né? Ele mostra que de tudo que foi desmatado no Brasil até agora, ou seja, de 1500, né, até agora, 1/3 foi desmatado um pouco mais das últimas 3 décadas, né, quase 4 décadas. E grande parte disso está na Amazônia. Então, claramente, aí a fronteira, e se a gente foi capaz de em pouco menos de 40 anos, desmatar 1/3 de tudo aquilo que foi desmatado em 500 anos, isso demonstra que a velocidade desse processo de conversão, ela está muito lenta. E a gente tem que aprender com isso e tem que trabalhar na intensificação, né, em formas de usar melhor aquilo que já foi aberto. Isso nos leva para o que está acontecendo na Amazônia hoje, né? A gente, infelizmente, voltou a um patamar, né, ao patamar dos 2 dígitos de desmatamento, mais de 10 mil quilômetros quadrados por ano nos últimos 3 anos, né? E isso é péssimo, né? Principalmente quando a gente olha aonde está acontecendo esse desmatamento. Então, esse gráfico ele mostra a distribuição do desmatamento pelas principais categorias fundiárias e a gente percebe que um pouco mais da metade tem ocorrido em terras públicas, principalmente em terras públicas não destinadas, que incorporam as florestas públicas não destinadas, que são registradas como floresta no Cadastro Nacional de Florestas, né? E as outras glebas públicas, né? E eu diria que esse é o principal câncer, né, do desmatamento no Brasil, né? Porque o desmatamento da Amazônia é o desmatamento mais predominante e, vamos dizer, de suma importância para o Brasil. Então, trabalhar desmatamento em florestas públicas não destinadas é fundamental. E quando a gente olha mais de perto e a gente olha os números de desmatamento, né, a gente vê claramente
que isso está acontecendo principalmente em terras públicas federais. Tá? Então, a gente vê, e em áreas de florestas públicas que estão sobrepostas com o CAR, ou seja, pessoas usando o CAR como forma de especular terra em terras públicas. Então, para terminar, eu acho assim que a equação da gente reduzir o desmatamento na Amazônia, né, e, portanto, contribuir para a redução das emissões por mudança de uso da terra, que é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, ela tem que começar por algum lugar. Né? Se alguém dissesse, Anne, o que você faria? Né? Eu começaria por esses mais de 50%, que é totalmente ilegal. Né? Isso não mexeria nem com a produção, com nenhum tipo de produção. Né? É totalmente legal, totalmente acontece em terras públicas. Né? E para isso a gente precisa de um comando e controle inteligente, né? Fiscalização inteligente, articulada, como a gente já teve, né, um dia. A gente precisa de um plano forte. Né? E aí a gente fica bem feliz do consórcio estar aí se colocando, se articulando com um plano forte. A gente precisa ter a noção do que está sendo feito, ter transparência nos resultados das ações. Porque não adianta o governo estar investindo vários milhões aí de reais para combater e a sociedade não vê isso. E o resultado é que a gente não viu redução no desmatamento. A gente basicamente está no mesmo patamar do ano passado. Teve redução do fogo, né? Do fogo teve, mas essa redução foi por conta do clima. Né? Então, destinar as áreas públicas, tirar essas áreas do mercado de terras é fundamental. Dar um sinal de que investir em criação de áreas protegidas, né, terras indígenas, unidades de conservação, é importante também. Né? Então, tratar esses 50%, se não tivesse que mexer com produção em imóveis rurais, em assentamentos, nada, já derrubaria o desmatamento às taxas de 2012, quando nós tivemos o menor desmatamento da série histórica. Né? Claro que a gente tem que falar de incentivos positivos. Né? Incentivos positivos para a redução do desmatamento passa por investimento em economia de base florestal, a própria bioeconomia, uma bioeconomia também circular, né, de uma certa forma, né, passa por incentivar vamos dizer, o não desmatamento, né, em terras que, como a própria Paulinha falou, né, em propriedades que ainda podem desmatar, então reduzir o desmatamento legal também é fundamental. Né? E um apoio fundamental à produção familiar, né, que é uma produção que, de fato, precisa muito de apoio de políticas públicas, né, de ligar essa produção com as políticas privadas também. Então, eu encerro aqui e passo a palavra de novo para o André. Obrigado, Anne. Bom, vamos pular da ciência para o empresarial agora, viu, Cristiano? Acho que a Anne fez enfim, colocou um pouco em números aqui esse processo, inicialmente no Brasil, como nós vimos, né, Cristiano? Quer dizer, da ocupação do nosso solo, né? A gente tem aí mais de um terço do nosso território ocupado, produzindo, podendo melhorar, mas sim produzindo, né? E aí eu queria, né, mais uma vez te instigar, Cristiano, para você trazer um pouco da visão empresarial, em particular, obviamente, do setor florestal, sobre esse processo. O setor florestal não nasceu ontem, né, no nosso país, né, Cristiano? Tem aí 30, 40 anos, quase 50 anos já de experiência, né, prática, com escala grande, e tem demonstrado, eu gosto muito de dizer digo isso abertamente, inclusive, principalmente na coalizão, acho que o setor florestal brasileiro é um farol na frente do caminho do bom uso da nossa terra. Então, Cristiano Teixeira, CEO da Klabin, privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado, André, um grande prazer, uma honra estar ao lado de quem entende muito de Amazônia. Eu já começo dizendo que eu não sou um entendedor aqui de Amazônia, mas eu sei o quanto a Amazônia constrange a gente, não como a Amazônia em si, mas o desmatamento da Amazônia. Então, nós, como executivos, que rodamos o mundo falando com o setor público e privado, sabemos da importância
da estrutura mental que todo cidadão brasileiro deveria ter na sua formação mesmo, né? Nenhuma árvore, e eu vou fazer a ligação direta com o nosso setor, nenhuma árvore nativa deveria ser derrubada no Brasil imediatamente. A gente pode até falar no gerúndio que isso está acontecendo, mas esse gerúndio tem que ser o mais rápido possível, e a estrutura mental o desmatamento, ele parte do princípio, para mim, que é um contraventor, da mesma forma que um traficante é um contraventor. Então, acho que se essa estrutura mental começasse daí, a gente talvez já acharia um ponto em comum entre setor privado e qualquer outra organização do Brasil e do mundo, de que isso tem que acabar. E eu começo exatamente fazendo o link com o nosso setor, que infelizmente a gente tem que se explicar o tempo todo sobre isso, né? Quando vocês comem um tomate, quando vocês usam qualquer tipo de alimento, produto de agricultura, esse é o mesmo ciclo de agricultura que uma árvore exótica, de que uma área de um florestal usa para poder trazer produtos para o consumo diário, por exemplo, de higiene e limpeza, embalagens, etc. Portanto, por que esse meu ponto é importante? Porque a gente sabe que o cultivo de uma área determinada, que é como a gente maneja a floresta no Brasil. As florestas do Brasil são manejadas, no caso da Klabin, desde 1998, toda a cadeia de custódia 100% certificada pelo FSC. Então, quem conhece exatamente o manejo florestal sabe que o manejo florestal com a certificação do FSC é o benchmark mundial de manejo florestal. E ele é manejado do ponto de vista de ciclo de agricultura. Então, não existe, né, só para a gente registrar, parar de consumir papel para não cortar árvores, né? A gente corta a árvore da mesma forma que a gente corta qualquer outro cultivo de agricultura. A boa notícia é que dos 9 milhões de hectares que o nosso setor tem em operação, 5 milhões de hectares são mata mantida e nativa, né? E esses 5 milhões nativo, portanto, o uso do solo, principalmente na região do Sudeste para baixo, mas em outras regiões do Brasil, por esse setor, eu digo com toda a exposição que for necessária, que o setor de celulose e papel do Brasil, ou o setor florestal do Brasil, segue rigorosamente, e aí fazendo a ligação direta com o que foi dito aqui no início, a legislação na qual não é o suficiente. A gente entende isso. E o que não é o suficiente? Porque esse processo de escuta, e eu vou fazer uma observação rápida. Ontem, num evento que eu estive na Universidade de Glasgow, na qual até o próprio Marcelo estava lá sendo palestrante, eu vi de uma liderança indígena, foi feita uma pergunta de como eles poderiam controlar a sua região. Ele falou, poxa, mas nós controlamos a sua região há mais de 1000 anos, né? Então, como é que você, jornalista, pode perguntar isso da gente? Então, esse processo de escuta que hoje o setor privado tem, portanto, os pontos em comum que o setor privado tem com as comunidades indígenas, com os assentamentos, no nosso caso lá no estado do Paraná e Santa Catarina, com toda a região de agricultores, a preservação da microbacia, o como lidar com o uso da terra, que acho que é o objeto da nossa conversa aqui, é um ponto em comum entre todos nós. Portanto, qual que é o ponto que é em comum e constrange a todos nós? O desmatamento. Então, esse deveria ser... E aí tentando olhar a agenda positiva e tentando reconhecer a direção das coisas, né? Eu acho que o compromisso que já foi assumido é muito bom. Agora a gente tem que sair das promessas para a execução, mas essa execução ela tem que ser o mais rápido possível, porque isso nos constrange. Esse acho que talvez seja o meu principal ponto. Excelente, Cristiano. Olha, é um privilégio, mais uma vez, cara, escutar de uma liderança empresarial brasileira que a gente tem que estar juntos nesse processo. A gente tem que, como é que você falou? Gerúndio não. Nós temos que trazer agora para o verbo fim de papo com o desmatamento. Muito, muito, muito fortes as suas palavras, Cristiano, e dá clara, eu acho que passa a clara mensagem aqui de um compromisso do setor empresarial brasileiro, juntamente com agricultores familiares, com cientistas, com organizações do terceiro setor, desse
desafio que nós temos à frente, que não dá para botar para debaixo do tapete mais, é um desafio que todos nós temos que encarar e trazer para valor presente. Gostei, eu vou usar e vou citar a fonte, essa história de 100 gerúndios agora sobre desmatamento. Não estamos terminando com o desmatamento, temos que terminar. Bota a data e acaba com o negócio. Agora, tudo isso, gente, eu queria encerrar aqui esse painel convidando o Hans para conversar um pouco com a gente, porque eu acho que um dos desafios maiores que a gente tem também, viu, Cristiano, pegando aqui carona no que você colocou sobre a importância de estarmos juntos nesse processo, o governador Helder falou sobre isso também, já foi mencionado aqui outras vezes, é também a gente trabalhar na cooperação internacional. Tá? E como eu falei no início, Hans, e repito aqui, como eu falei no início e repito novamente, o governo da Noruega, o povo da Noruega tem sido um parceiro da Amazônia, um parceiro do Brasil há muitas décadas. E a gente quer que essa parceria continue. Eu digo isso como brasileiro, tá? Eu digo isso como gestor de uma organização do terceiro setor, e eu acho que eu represento aqui uma grande parcela da sociedade brasileira no nosso agradecimento ao governo da Noruega, à sociedade norueguesa. Então eu gostaria de que você trouxesse aqui algumas palavras sobre as perspectivas que você enxerga sobre essa atuação da cooperação internacional da Noruega com o Brasil, e como é que você vê daqui para o futuro também. Yep. Okay. Thank you so much, André, and thank you for also to the governor for his kind words to Norway, and it's much appreciated, and we very much look forward to watching developments in your state as well. But let me just say that it might be a little bit odd for people to look at Norway and think, why is Norway so interested in what's happening in the tropical forests of the world? But let me just mention one interesting fact to you, that Norway is actually the home of the last remaining boreal rainforest in Europe, and we feel unique responsibility as well. Boreal na Europa. Nós temos responsabilidade também em absorver isso, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo. Nós, é claro, engajamos há décadas no nosso trabalho com o Brasil, trabalhando com os indígenas e diversos grupos, já fazendo monitoramento nos últimos 5 anos, e nós vimos um grande aumento no nosso engajamento com as florestas tropicais, que veio em 2007, quando o nosso primeiro-ministro e ministro do Ambiente decidiu que nós deveríamos fazer alguma coisa para reduzir o desmatamento. E o que nós deveríamos fazer e por quê? Porque isso é muito importante. E também nós temos a biodiversidade, a água e também a sobrevivência dos povos indígenas e das populações tradicionais que moram lá. E que moram por causa da floresta. E nós vimos que isso era uma questão que faltava na arena internacional e nas negociações climáticas. Então, a importância das florestas tropicais como vertedouro de carbono, nós teríamos que fazer uma coisa diferente, teríamos ter que tentar uma compensação. E essa é a minha ideia. E, para minha surpresa, me pediram para participar dessa força em abril de 2008. Mas tivemos um certo ceticismo, olhamos para o Brasil, muito daquilo que a gente pensava do que estava acontecendo no Brasil, não é? E já em dezembro de 2007, e o Brasil era pioneiro tanto nas políticas, mas no trabalho da sociedade civil, envolvendo os povos indígenas e outros dependentes das florestas. E depois eu fui para Brasília e depois para o Rio de Janeiro também para falar a esse respeito. Então, nós vimos o Brasil como um pioneiro e vimos que era um tema extremamente importante que continua a ser essa questão de reduzir o desmatamento. E nós queríamos que o Brasil fosse nosso primeiro parceiro, e fiquei muito contente que isso já aconteceu em 2008. Então, do nosso ponto de vista, foi uma maneira de cooperar com o Brasil e encontrar uma maneira de
evitar discurso político sobre desmatamento e trazer tudo para termos um progresso nessa questão. Diversos anos depois, e nessa Copa, nós vemos um foco muito grande em diversas coisas, nos povos indígenas, um grande engajamento pelos povos indígenas e também na questão florestal. Então, eu acho que isso me traz novas esperanças que podemos ir à frente e a Noruega será um parceiro compromissado para conseguir terminar com esse desmatamento para o Brasil, com os fundos da Amazônia, onde já tivemos problemas, mas vamos continuar a trabalhar com os parceiros do Brasil, com a sociedade civil e diversos outros, e vamos continuar nesse ritmo, e tenho muita esperança. Eu quero ouvir o que vocês falaram e que estão falando, e espero poder participar, então, com a Amazônia e com toda a cooperação. Assim, eles mantêm esse sinal de encerramento. Sim, muito obrigado. Bem, words. And I just wanted to say, and I'm going to say it in English so that it makes it easy, but I've worked for 10 years. Mas eu trabalhei por 10 anos com Early Lawrence, o fundador. O Cristiano o conhece muito bem, ele fundou a Aracruz Celulose, e eu aprendi muito com ele, ele é uma pessoa brilhante. Uma das coisas que eu lembro que ele falou uma vez é que os noruegueses, a gente tem que entendê-los, os noruegueses são pescadores, and farmers. Trabalham com madeira. That's Norway. E são That's the way he described Norway to me. And that was crystal clear to me. And that creates a lot of connections between our two people. So my deepest appreciation once again for all the support that Norway has done, and will, I'm sure, continue to give to Brazil in the coming years, to the Amazon, for the protection of our biodiversity and our rainforest. Thank you very much, Hans, for being here today with us. E com essas palavras, pessoal, eu vou convidar a gente para fazer um intervalo rápido. Nós temos coisas muito legais acontecendo. Se eu fosse vocês, eu pegava aquele monte de gente que está conversando e atrapalhando o nosso evento ali fora e trazia para cá, para dentro da sala, para ficar em silêncio nos ouvindo, porque daqui a pouco nós vamos ter o Marcelo Brito moderando o próximo painel, em que a gente vai falar de uso da terra novamente, não é isso, Marcelo? E olhando para frente. A gente fez aqui uma leitura, tá, muito clara, eu acho, do que aconteceu, dos desafios do passado, mas também plantamos a semente para a gente começar a olhar os desafios para frente. E esse próximo painel agora vai trazer algumas personagens, eu não vou citar aqui porque é o Marcelo que vai apresentar, mas vai trazer algumas personagens bastante interessantes para fazer esse olhar para o futuro. Como é que a gente vai equacionar? Como é que nós vamos fazer a virada de chave, como colocou aqui o governador mais cedo? Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco. Nós voltamos em 40 minutos. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Cristiano, Hans, Eduardo. Obrigado também.